Tá, na prática, se eu quiser fazer agora, a gente falou bastante de Exu, né? Então eu vejo assim, popularmente a galera tá tomando, sei lá, uma pinga ou uma comida e fala assim: "Ah, vou jogar um pouco pro Exu". O que que é isso? Uma afronta. Hã. Uma afronta, porque jogar pro santo, né? As pessoas jogam Não, pro santo. geralmente fala pro Exu, inclusive, Mas não assim. tem nada a ver, Não tem nada a porque ver. como a gente na Umbanda se utiliza de elementos vegetais, que a gente chama de elementos magísticos, Uhum. então o charuto, que é a erva tabaco, as bebidas, então o conhaque, o uísque, cachaça, não se usa esses elementos por prazer ou por satisfação do elemento em si. Não é o que o guia é fumante, por isso que ele acende um charuto, e não é que o guia também gosta de beber, por isso que ele bebe um copo de pinga. Se trata de um contexto energético, vegetal, que está por trás daqueles elementos. Então, se a gente for olhar para várias culturas e tradições, existem nas tradições o fumo de poder, as culturas indígenas têm muito disso. Os fumos de poder, as bebidas de poder, os preparos que são poderosos ali, misturando vegetais, frutas. Então, na verdade, a bebida ela tem esse contexto de servir como um mecanismo de fazer magia. Aí as pessoas colocam o Exu como uma figura mundana, e aí tá no boteco comendo e bebendo, e joga pro Exu e fala, Jogar tá, é pro pro Exu. Exu. Como se o Exu estivesse ali também, compartilhando daquele lazer daquela pessoa. Que não tem nada a ver. Então é Isso é uma um grande besteira equívoco, isso. completamente. E O como é que Exu, o Exu não tá nem ali. e como é que eu posso me conectar com ele? O que que eu faria? Uma Com das, o for meu Exu, por exemplo. uma das formas, principalmente, é sentir que você acredita na figura de Exu. Porque não adianta também você Sim, fechar o olho e claro. falar, tá, o Alan falou que eu tenho um Exu, então vem cá, você aí. Tá, não, tem que acreditar, acredito que eu tenho um Exu. E converse intimamente com essa entidade. Peça conselhos, inspirações. Porque muita gente gera dentro da Umbanda uma complexidade muito grande, que tem que ter um monte de elementos, rituais, oferendas, para você se conectar, para você ser um bandista. Ser um bandista é também colocar o joelho no chão. Eu não estou sendo simplista aqui. É você, de fato, colocar o joelho no chão e orar. Isso também é ser um bandista. Conexão. Conexão com a espiritualidade, independente de qualquer recurso material. Jogar pinguinha no chão. Não precisa fazer nada, porque a espiritualidade responde ao nosso chamado quando há fé. Então você pode chamar o Exu, você pode chamar qualquer outra divindade ou força que você acredita, e essa força vai se conectar a você, Deus, Jesus Cristo ou qualquer outro. Então Exu é uma dessas figuras que nos acompanham e que a gente pode evocar, que a gente pode despertar essa energia para atuar na nossa vida. Exu é a força do progresso, da evolução, da prosperidade. Eu gosto de enfatizar sempre assim, é um assunto talvez até mais aprofundado do que a gente está falando, mas quando a gente é um bandista, é muito interessante criarmos uma relação íntima e profunda com Exu, criar vínculos, se conectar mais, aprender a ouvir mais os conselhos do Exu. Porque o Exu é exatamente aquela entidade que conhece o seu íntimo, ele conhece a sua escuridão, ele conhece as suas sombras. Então é ele que vai te ajudar a você frear os seus desequilíbrios, ele que vai te ajudar os seus potenciais serem aflorados, ele vai te ajudar para que você tenha uma vida mais plena. Se você souber ouvir a sua intuição e aquilo que o Exu transmite, a tendência as coisas boas acontecerem muito mais do que as coisas ruins. Então, isso é com a rotina de Umbanda, com a rotina de trabalho espiritual, de terreiro. Tá? Mas aí a gente pode fazer um monte de coisa também. Acender vela, a gente pode colocar uma copa de cachaça, por exemplo, na nossa casa, no chão da nossa casa, em algum lugar, ou numa mesa. Colocar, acender uma vela preta e vermelha, já estou firmando Exu. Isso é o que a gente chama de firmeza. Acendi uma vela, coloquei uma garrafa, um copo de pinga, ou coloquei um charuto aceso. Tudo isso são elementos que ativam a energia de Exu. Mas aí você chama, faz uma oração. Então vamos fazer um ritual simples aqui. Uma vela vermelha. Vamos pensar numa coisa que todo mundo pode fazer, uma vela preta e vermelha. Tá, bicolor, simples, daquelas simples, fininha palito, mesmo. exatamente. A gente tem uma branca e vermelha aqui. Quase. A vermelha poderia até ser também para Exu. Aqui funcionaria. Funcionaria. Tá. Então você acende essa vela e você fecha diante dela, você fecha seus olhos e pede. Peço que o Exu se aproxime de mim, me inspire, me aconselhe, cuide da minha vida, afaste todos os inimigos. E você faz a oração da forma que você quiser, não existem palavras certas, não existem... Vai no feeling. Totalmente do íntimo mesmo. Eu acho que eu vi um vídeo seu falando dessa questão da intuição, né?
A importância de você seguir essa intuição e tal. Completamente. É preciso, na verdade. Quando a gente fala de Deus, é preciso você seguir a sua intuição. Tudo que a gente fala do divino é preciso que você tenha essa conexão com o seu íntimo. Porque Deus fala com você pela intimidade. Deus não fala com você com uma voz, um alto-falante no ambiente. Deus não se manifesta na sua vida por coisas mirabolantes. São coisas simples. Talvez você para conversar com alguém te diz algo que você precisa ouvir naquele momento, naquela situação. Você fala, cara, ainda bem que a pessoa me falou aquilo, eu precisava ouvir aquilo, é Deus se manifestando. Quando você abre um livro, você lê uma página e aquela página está falando com você e você fala, nossa, é impressionante, eu precisava ler isso. É esse tipo de coisa. A espiritualidade, Deus fala com a gente através das entrelinhas, das coisas do cotidiano, das coisas improváveis. Tem que estar atento para receber essas respostas. Legal. Tem um pessoal que entra em contato com a gente, né, e fala que recebe o Exu, né? Então, sempre que alguém fala, ó, eu recebo o Exu, eu tenho que perguntar de volta, Exu de qual? Porque Qual Exu? qual Exu? Porque o Exu divindade não é uma entidade dentro da falange. Então, assim, quantas tipos ou ramificações desse Exu que existem? Porque até mandaram aqui, porque deve ter o Exu da Sete Encruzilhada, o Exu Caveirinha, o Exu da Tranca-Rua. Marabô, Capa Preta, Meia-Noite. São infinitos, podem surgir novos. Por exemplo, aqui, ó, o Ricardo Faria mandou aqui um superchat, né? Ele pergunta assim, quem que é o Exu Giramundo? É uma nova entidade. Não é uma nova entidade, é uma entidade também muito conhecida dentro da religião de Umbanda, exatamente. É nova pra gente aqui, desculpa. Ele faz parte do contexto espiritual de Oxalá. Então é um Exu que trabalha muito os aspectos da fé, da religiosidade, do íntimo do ser. Então tem Exus que são mais disciplinadores, tem Exus que são mais mandingueiros, mais feiticeiros, tem Exus que trabalham muito mais com alguns aspectos do que com outros. O Exu Giramundo, ele faz parte de um contexto de fé, de religiosidade. Então é muito provável que esse Exu, no seu discurso, para esse médium, para qualquer outro, ele traga, porque é meio que um padrão daquela linha. Os Exus Giramundo, os espíritos que atuam na linha do Giramundo, trazem uma característica muito similar entre eles, trazendo uma linguagem muito própria, trazendo uma postura muito específica. Todo Exu Caveira é muito parecido. Todo Exu Giramundo é muito parecido. Você pode ter em médiuns diferentes o Exu Giramundo manifestado, e você vai ter diferenças entre si, mas semelhanças também, porque eles trazem características que se conectam. Porque é como se fosse uma ordem que houvesse na falange. Então, a falange Giramundo tem uma ordem, tem algumas regras. Para ser um Giramundo, eu estou aqui colocando isso de forma muito simples, né? Muito banal. Mas para ser um Giramundo, você precisa cumprir tal coisa ou ser desta forma. Essa é a personalidade, essas são as características, essa é a postura, esse é o pensamento de um Giramundo. E quando esse espírito se manifesta, ele traz essa filosofia no seu discurso. Então, o Giramundo é uma entidade de Oxalá, que a gente chamaria. Oxalá, que é uma outra divindade também, associada a Jesus Cristo. É uma coisa complexa que, para entrar aqui, vocês vão ficar loucos. Então, peraí. Então, o Exu, o Giramundo, ele surge a partir da divindade de Oxalá. Ele surge a partir da divindade de Oxalá. Mas um Exu, que é uma outra divindade, pode convocar alguém dessa falange para se tornar um Giramundo Exu. Isso, vou construir. Deixa eu procurar aqui o Oxalá, aqui, eu vou só mostrar que também o meu livrinho aqui, ó, Vagnão. Muito legal. Eu tô... Cadê? Aqui, Vagnão, aqui, ó. Muita gente fala, Oxalá, meu pai. Oxalá, meu pai, porque Oxalá é um orixá que orixá representa ligado a superioridade. Entendi. A fé, a luz suprema. É um dos orixás mais antigos e tem todo um contexto por trás dele. Então, na verdade, assim, o espírito, ele primeiro foi atraído para a falange, para a linha de Exu. Né? De Oxu ou de Oxalá? Exu. Tá. Então, o espírito João. O João, que viveu na Terra, foi bancário. O Oxalá aqui, ó. Esse exatamente. Tá. O João, que foi bancário, ele morreu e foi atraído para a linha Exu. A linha Exu acolheu aquele espírito e convidou ele a trabalhar como Exu. Tá. No momento que ele se torna o Exu, aí acontece o que a gente chama de entrecruzamento. Que é a conexão que existe do Exu com o orixá que é o dono daquela falange. Então, em algum momento, aquele Exu, aquele João que era bancário, ele recebeu também, não só de Exu o chamado, mas recebeu de Oxalá também, o chamado para ser Giramundo.
E aí ele passa a ser não só do orixá Exu, mas também de Oxalá. Todo Exu parte do orixá Exu, mas também de outros orixás. Então é uma combinação. Sempre uma combinação. Ah, interessante. Sempre uma combinação. E isso em teoria, serve para quê? Para nós entendermos quem é essa entidade, para nós entendermos como ela trabalha, para onde ela vai, o que ela busca, quais são as características de manifestação, os elementos que ela utiliza. Então, aí que está exatamente o entendimento de que falange o meu guia faz parte, é para eu entender mais dele mesmo, mais do seu fundamento e das suas particularidades. Né? Então, eu trabalho com o Exu das Matas, ele é extremamente orientador. Foi ele quem me estimulou a falar na internet. Não foi explícito ao dizer internet. Mas ele diz, você precisa falar para as pessoas o que você aprender. Ele é muito, nesse aspecto, incentivador do conhecimento. E aí a gente tem... eu posso ir explorando mais desse potencial dele, entendendo a sua origem. Eu sei que ele é um Exu de Oxóssi, eu sei que o reino dele é as matas, então ele mexe muito com folhas, ele mexe com ervas. Então é mais ou menos para isso que essa informação serve, ela não está aí à toa. Que falange que esse guia faz parte. E na Umbanda, todas as linhas de trabalho, Exu é uma linha. Tem a linha dos caboclos. A linha dos caboclos é sustentada pelo orixá Oxóssi. Tá, tô até vendo aqui, Oxóssi. Outro orixá. Tá. E aí existem as falanges da linha dos caboclos. Então, seus 7 flechas, o Birajara, Rompimato, Pena Branca, que é a mesma coisa de Exu. Cada falange traz um orixá que sustenta aquela falange, que direciona a energia daquela falange. Mas tem uma enciclopédia com todas essas entidades listadas ali? Não. No livro Exu que eu escrevi, eu listei ali separado por falanges cada um dos Exus que existem. Então ali tem uma quantidade absurda de nomes de Exus que existem para as pessoas poderem identificar e achar às vezes que é coisa da sua cabeça. Sei lá, um Exu Guru. Surge uma pessoa que fala, incorpora Exu Guru, ele existe? Tem um livro para você consultar se alguém já apresentou o Exu Guru em algum lugar. Entende? Então existem Exus que são pouquíssimo popular. Existem Exus que são mais conhecidos, como o Tranca-Ruas. Existem alguns que são pops, ganharam notoriedade aí e ficou famoso. Mas todo Exu é igual. O Tranca-Rua para organizar as coisas, então. O Tranca-Ruas é um ordenador. Ordenador. É um ordenador. Um disciplinador, um quebrador de demandas. Todo mundo tem medo dele, né? Ou pelo menos eu tive. Que é o mais famoso. O Guru tinha medo do Tranca-Rua. Mas porque é o mais famoso. As pessoas na igreja às vezes falam muito isso, né? O tranca-rua está trancando os caminhos dessa pessoa e tal. Não tem nada a ver. O Guru chamava de Lock Street. Isso o medo de falar. É o Lock Street. Lock Street, é porque a gente só ouve algumas coisas, vai pescando e não entende o que você está falando aqui. Você está abrindo um caminho muito bom. E é bem complexo a compreensão de tudo isso, mas em resumo, tudo termina num objetivo só. Aquele espírito, ele tem uma oportunidade de se manifestar através de um médium no nosso plano material para ensinar para as pessoas que estão encarnadas a como serem mais felizes. Tudo isso existe para nos levar a esse ponto final. Então, tudo que existe de estrutura espiritual é para que um guia acolha um consulente na sua dor e o direcione nessa vida. É exatamente isso, sem pedir nada em troca, fazendo aquilo genuinamente por amor. Isso é para isso que a Umbanda existe.